Saiu o trailer dos episódios finais de Stone Ocean! Ah! Stone Ocean, a parte 6 de JoJo, é muito querida por nós fãs, principalmente por causa de seus capítulos finais do mangá, que agora vão chegar em anime. A dona Netflix, que nós tanto xingamos aqui no canal, justamente por ter vacilado com JoJo, liberou o trailer dos episódios finais que serão lançados no dia 1º de dezembro, ou seja, um ano após o lançamento dos primeiros 12 episódios de Stone Ocean. Pois é, demorou, mas finalmente vamos testemunhar o final definitivo da batalha da família Joestar contra Jill e suas influências. E agora, vamos fazer uma análise completa desse trailer, onde a gente pode agregar muito a vocês. E fiquem tranquilos que não vai ter spoiler. Será que essa parte final vai ser boa? Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o ouro nesse like, você tá no canal JoJo 99. Como esperado, Jolyne fugiu da prisão levando Hermes, o que vai nos render uma série de momentos completamente maravilhosos. Esse trailer carrega uma energia muito mais pesada e sombria que os trailers anteriores, provavelmente por se tratar dos momentos mais tensos que teremos em Stone Ocean. Essa aura fica muito evidente quando somos apresentados ao momento em que Anasui e o Eder se encontram para sair, e nesse momento vemos que o Eder possui a marca de nascença da família Joestar. Até mesmo no mangá, em que a tensão acaba se perdendo um pouco, essa cena foi o bastante para explodir nossas cabeças. E ao que parece, no anime não vai ser diferente. Eu acho que eles não precisavam ter feito isso de uma forma tão expositiva. Poderiam ter mostrado o Anasui puxando a gola da camiseta do Anasui e deixado um close na feição de surpresa dele, junto com o olhar sanguinário de Eder. Mas isso é uma visão minha mesmo, não é nada demais. Temos mais painéis do Pucci Lua Nova e alguns curtos diálogos sobre a necessidade dele de chegar no Cabo Canaveral. O que eu achei mais maravilhoso disso foi a cena mostrada do Pucci encontrando Ungalo. Deu pra ter uma pequena noção de como aquelas cenas na mente do Pucci, se adaptando às mudanças que estavam acontecendo após o corpo dele ter absorvido o bebê verde. E eu tô muito otimista a esse ponto, porque a cena aparentemente ficou muito bem feita. Também tivemos acesso aos filhos do Jill animados, e nesse ponto eu tiro o chapéu. Não houve praticamente nenhuma distorção de como eles eram no mangá. O mais diferente foi o Ungalo, que no mangá parecia uma aberração da natureza, e agora ele tá um pouco menos horroroso, então tudo certo. As habilidades deles foram parcialmente reveladas, e pode ser um pouco de viagem na minha cabeça, mas eu tô com uma certa impressão de que esses personagens podem se tornar um pouco mais interessantes no anime do que no mangá. O que teve uma aparição mais relevante no material original foi o Donatello Versace, mas pelo diálogo que é mostrado entre eles e o padre, talvez eles tenham um pouco mais de profundidade e tenham um peso dramático maior na obra, mas só o tempo dirá. Conseguimos ver muito rapidamente o início de um dos momentos mais perturbadores em JoJo, o Heavy Weather, e eu com certeza não vou dar spoiler nenhum a respeito dessa habilidade, até porque ela tá ligada a um dos maiores plot twists de Stone Ocean, mas eu quero deixar vocês avisados que essas cenas são muito nojentas e com certeza absoluta, vocês não podem assistir isso comendo. Temos um quadro muito rápido do Simon, que pra falar a verdade eu não curti muito, foi menos de um segundo para aproveitarmos esse gostinho, e não gerou muito impacto. Essa aparição poderia ter sido reservada para uma cena pós-crédito, depois que aparecesse o lobo, ou algo do tipo, mas em contrapartida, temos algumas cenas das habilidades gravitacionais dele. Deu para perceber um CGI meio safado ali no meio, mas eu não acho que vai ser um grande problema. Todo mundo esperava que o CGI do Dragon's Dream seria um grande problema na última safra de episódios, mas não atrapalhou em nada a experiência e eles conseguiram deixar essa luta bem melhor do que estava no material original. Mas bom mesmo é o material das camisetas da Que Camisa Bizarra. Olha isso, dá uma olhada nessas camisetas iradas da Jolyne e dos personagens de Stone Ocean. Não perde a oportunidade de ter uma camiseta dessa. O link tá na descrição e no comentário fixado. A volta do Jotaro no trailer foi até meio paradoxal. A cena dele parando o tempo para salvar a Jolyne dos tiros foi completamente épica, e talvez fique até mais emocionante do que no mangá, mas mostraram isso depois de já terem mostrado uma cena dele chegando ao Cabo Canaveral. Acho que era só questão de trocar a ordem dos acontecimentos para deixar aquele
gostinho de quero mais na boca dos telespectadores. Eu também achei meio estranho a forma como eles introduziram a prévia da luta da Jolene contra o Pucci. Também me pareceu uma falha na ordem em que colocaram as cenas, porque já haviam mostrado várias coisas que aconteceram no Cabo Canaveral. Então, essa cena poderia ter vindo um pouquinho antes, mas também não é nada demais. E tem um certo momento que é mostrado uma aura roxa em volta de Jolene, que foi muito bem feita. E com certeza vai ser um momento épico que a gente vai ver nesse confronto. A cena pós-créditos mostra as consequências do plano de Pucci, que eu também não vou dar spoiler, mas eu tiro o chapéu para a forma como eles animaram esse momento. Os olhos das pessoas vendo o sol dando voltas e voltas, como se o próprio céu estivesse em chamas. Foi algo realmente fantástico, mas eu senti falta de uma coisinha. Por que eles não colocaram a voz do Pucci dizendo "Made in Heaven"? Teria ficado muito incrível e teria passado uma atenção muito maior, mas sem entregar justamente o que está por vir. Os episódios irão do número 25 até o 38, adaptando do capítulo 103 até o capítulo 157 do mangá, o que por sinal é uma outra coisa que eu acho importante elogiar na produção desses episódios. Todos eles pegaram dezenas e dezenas de capítulos e conseguiram adaptar em cerca de 12 episódios, sem deixar os acontecimentos incoerentes. Em alguns casos, na verdade, até facilitariam o entendimento de alguns momentos para ficarem mais coesos. Nesse caso, eles vão pegar mais de 50 capítulos para serem adaptados em 12 episódios. Então, esse deve ter sido o maior desafio da produção de Stone Ocean em qualquer momento, e seremos apresentados a isso em um intervalo de menos de 5 meses, com uma animação que até o momento não parece estar pior do que estava antes, o que eu acho um grande avanço. Mas um grande avanço para você seria ler os mangás de Jojo. Só queria te lembrar que na descrição e no comentário fixado temos mangás de Jojo para vocês. Então, caso queiram adquirir ou estejam colecionando, não se esquece de ir na descrição. No geral, eu gostei bastante desse trailer. Eu tenho algumas críticas, como por exemplo, o trailer ter apenas 1 minuto e 35 segundos, o menor até agora, para o que deve ser a melhor safra até o momento. Eu acho que a direção dele poderia ter sido um pouco melhor, já que algumas cenas ficaram bem mal organizadas, mas nenhum desses defeitos importam. Sabe por quê? Porque é a porra do final de Stone Ocean, cacete! Só os fãs de Jojo sabem o tamanho do sofrimento, desgosto e frustração que foram todos esses lançamentos de lotes de episódio até o momento. A distribuição feita pela Netflix foi encarada de uma forma muito boa no começo, mas logo nós fomos percebendo que esse foi um problema gigantesco para a franquia. As safras demoraram muito, mas muito tempo para serem lançadas, e quando chegavam, estavam com uma série de falhas que não encontramos nem em Phantom Blood, que foi lançada há 10 anos atrás. É claro que a falha das animações não foi culpa da Netflix, eles só foram responsáveis pela distribuição mal feita, mas aparentemente a David Productions estava completamente biruta das ideias, obrigando os funcionários a animarem uma quantidade absurda de episódios em um tempo muito limitado. Mas essa animação defasada seria muito mais fácil de aceitar se os episódios fossem lançados semanalmente, ou apenas com um espaço de tempo muito mais curto, o que infelizmente não foi o caso. Os episódios demoraram meses e quando chegavam, a animação parecia ter sido feita por crianças. A comunidade de Jojo sofreu muito nesse ano, mas esse sofrimento chegou ao fim. Nossas dores podem ser temporariamente esquecidas. Nesse momento, nós temos o direito de desligar o cérebro, ignorarmos a maior parte dos possíveis defeitos e apenas aproveitarmos a experiência completamente maravilhosa de termos todos os episódios finais de Stone Ocean. Aqui no canal, nós não passamos o pano para a maioria dos erros grotescos que estavam completamente escancarados na nossa cara. E eu, no geral, acho que todas as análises dos fãs deveriam ser feitas dessa forma. Gostamos de Jojo? Sim. Assistiremos 99% de todo o conteúdo relacionado a Jojo que surgir por aí? Sim. Mas a gente não é pombo para se contentar com migalha. A gente quer o máximo de conteúdo que o universo pode nos oferecer, mas ainda queremos um conteúdo de qualidade. E como toda essa lambança em Stone Ocean já foi feita, essa postura mais madura em criticar o que verdadeiramente deve ser criticado pode não fazer muita diferença agora, mas ainda existem duas partes de Jojo para serem animadas. Se os fãs não se manifestarem sobre isso agora, acreditando que é inútil, é provável que em alguns anos nós voltemos a nos frustrar com a qualidade de Steel Ball Run ou JoJolion. Então, é muito importante que os fãs saibam elogiar e criticar na mesma proporção. E assim, os responsáveis pela distribuição e animação vão ter consciência de que não podem sair jogando qualquer coisa no nosso prato de comida.
comida e esperar que a gente haja como se estivesse comendo caviar com filé mignon. Mas às vezes, temos que saber separar as coisas. Existe uma grande chance dessa safra nova de episódios ter muitos problemas. E considerando que o tempo de lançamento foi muito menor, eu fico com uma pulga atrás da orelha, pensando que talvez todo o hype levantado seja em vão. Mas nesse momento, nada disso importa. Sabem por quê? Porque o final de Stone Ocean não é simplesmente o fim de uma parte. O final de Stone Ocean é um evento. É provavelmente um dos finais mais impactantes na história dos animes. Então, eu não sei como vocês pretendem encarar essa safra de episódios. Se vocês quiserem ser mais críticos, eu apoio. Mas se vocês quiserem ignorar todos os problemas e desligarem o cérebro e apenas curtir a experiência de testemunhar o fim animado de uma obra de arte, vocês têm meu total apoio também. E caso você apoie o canal, vai ter outro vídeo incrível para você ver. Essa teoria incrível que diz que o poder do Dio não é parar o tempo, além de outras opções aí. Obrigado por estarem comigo até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.